Invenção da mão humana. Quando surgiu? Vamos começar o nosso vídeo com uma entrevista com a senhora Evolução sobre as dificuldades que surgiram conforme a mão humana supostamente evoluiu. Biólogos se referem à mão humana como uma maravilha da evolução, que fornece destreza à nossa espécie. Mas quais foram as forças que, com o passar dos milênios, esculpiram nossa mão na forma que ela tem hoje? Seria a necessidade de pegar e usar ferramentas primitivas, como supõem muitos especialistas, para apanhar frutas? Senhora Evolução, como surgiu esta ideia de dar aos seres humanos primitivos uma mão? Este trabalho mostra que a estrutura da mão do homem moderno é primitiva, em grande parte. É primitiva. Na verdade, a mão dos primitivos humanos eram idênticas às mãos de hoje. Cabe aqui, nessa altura do vídeo, explicarmos o significado da palavra inferenciar. Inferência, deduzir por lógica, com base em interpretação de um modelo. Chegar a uma conclusão a partir de outras percepções. Você tem um modelo, uma ideia, mas surge uma situação que o modelo não explica. Então você deduz, com as tuas próprias ideias, tira tuas conclusões e faz interpretações que você achar lógicas com base naquilo que o modelo apresenta, daquilo que não está claramente ali. Por exemplo, sábado minha esposa vai com nossos filhos para a praia. Ela já tem todos os planos. E se chover? Ah, aí não sei, nem sei se isto está nos planos dela. Mas acho que se chover, aliás, tenho certeza que não vai dar praia. Mas você perguntou a ela? Não, eu deduzi aqui comigo mesmo. Vamos fazer então um rápido estudo da história. Se todas as espécies pudessem cruzar entre si, teríamos seres bizarros como baleias voadoras, árvores macacos e serpentes cipó. Também seres semi-humanos, sereias, centauros, sátiros e minotauros. Esse cenário seriam as consequências de um irrestrito vale-tudo genético. Se pudessem cruzar entre si. Não é uma realidade isso, mas podemos dizer que é fato. Se pudessem cruzar entre si, seria assim. Veja essa reportagem da revista super interessante. Os biólogos garantem que se hoje encontramos seres tão diversificados como quanto o homem, o ornitorrinco, o camarão e a laranjeira, é justamente por causa da barreira genética que impede tal entrecruzamento. Esse é fato, é uma realidade. Segundo a teoria da evolução, há apenas um ancestral comum de todas as espécies. Isso agora diz o modelo da teoria da evolução. Aconteceu alguma ação que transformou esse antepassado primordial em duas outras espécies diferentes, incapazes de cruzar entre si. Agora entrou a inferência. O modelo da teoria da evolução ensina que havia um ancestral comum. Agora, qual é a inferência? Continua a reportagem. Alguma ação fez com que eles não pudessem mais cruzar entre si. Que ação foi essa? Não existem provas nenhuma, apenas deduções. Continua a reportagem. Esse acontecimento, um dos maiores mistérios que cerca a existência de vida em nosso planeta. Esse acontecimento é aquela ação que fez com que os animais fossem incapazes de todos se cruzarem entre si. Esse acontecimento teria sido fruto das mutações. Inferência. Não existem nenhumas provas de que as mutações teriam provocado essa ação, ainda que a reportagem diga que é um dos maiores mistérios. Daí ela continua dizendo que as mutações ocorreram com o passar de várias gerações daquele primeiro e único organismo. Assim, acredita-se que foram assumindo características próprias, e agora com essa barreira genética, inaugurou uma vasta diversidade de seres que não cruzam entre si. Acredita-se que teria sido alguma ação. Acredita-se que teria sido mutações. Alguma ação transformou isso. Todas essas são inferências. Tanto que não se sabe, mesmo quem acredita nesse modelo da evolução, qual foi essa ação. Como pôde mutações transformar dessa maneira os seres? E o mais importante, a evolução não foi um só ser se transformando, evoluindo em tantos outros? O que poderia ter acontecido agora que não mais aconteceria isso? Antes, os animais, para a evolução, teriam que cruzar entre si. De um momento em diante, eles não fazem isto mais. Milhões de anos depois. Inferência.
Finalmente, o número diferente de cromossomos entre duas espécies impossibilita sua reprodução. Fato. Quando lemos reportagens evolucionistas, precisamos observar o que é fato. Foi achado um osso. Fato. Ele tem 2 milhões de anos. É fato? Esse único osso é o elo perdido. Fato ou inferência? Fóssil mostra como pata de dinossauro virou asa de galinha. Observe que, fato, dinossauro tem pata. Fato, galinha tem asa. Agora, pata de dinossauro virou asa. Inferência. O dinossauro poderia ter alguns ossos em sua pata, que são, de fato, parecidos com alguns ossos da asa de galinha. Pode ser fato. A parte que um virou através da evolução em outro, inferência. Não existe nenhuma evidência. Espécie de 160 milhões de anos. Inferência. Nos ajuda a resolver mistérios sobre dedos. Membro de animal mostra elo. Inferência entre anatomia de dinos e descendentes. Mas então, a mão humana foi inventada bem no início da história, dona Evolução. Sim, você não viu que cientistas descobriram um peixe pré-histórico com mãos? De acordo com a pesquisa realizada por paleontólogos, revelaram que os dedos da espécie Eupistostege watsoni permitiram que ele fizesse a transição da água para a terra. Os dedos permitiram que ele fizesse a transição? É esse peixe aí? Sim, ele mesmo. Era muito bonitinho. Mas não consigo ver os dedos, nem mãos. Eu só vejo barbatanas. Os ossos dos seres dessa espécie já apresentavam uma semelhança com o que viria a se tornar o membro que temos hoje nas nossas extremidades. Segundo o paleontólogo, os dígitos articulados na barbatana são como os ossos dos dedos encontrados nas mãos da maioria dos animais. Já apresentavam uma semelhança, mas eu estou tentando ver, não consigo. Peixe pré-histórico descoberto é elo perdido. Para entender a evolução da mão humana, é o elo perdido. As barbatanas da criatura de 380 milhões de anos também revelaram informações sobre a transição do ser marinho para a Terra. Além disso, o professor também afirma que a descoberta empurra a origem dos dígitos nos vertebrados para o nível dos peixes e nos diz que o padrão para a mão dos vertebrados foi desenvolvido profundamente na evolução, pouco antes dos peixes saírem da água. Ah, dona Evolução, entendi. Foi desenvolvido profundamente na evolução. Foi uma descoberta e tanto, hein? O cientista viu o que parece ser uma semelhança e tchararam, dali foi desenvolvido a mão dos vertebrados. Antes dos peixes saírem da água, ele desenvolveu a mão. A evolução desenvolveu a mão. Mas para viverem fora da água precisariam mais do que as mãos, não é? O sarcopterígio, que nos deu origem, evoluiu um pulmão para conseguir respirar fora da água. Membros com ossos e uma coluna espinhal forte, permitindo viver em regiões terrestres. Ai, dona Evolução, é que eu tenho uma dificuldade de ver e entender isso. Como é o nome? Sarcopterígio nos deu origem, evoluiu um pulmão. Mas ele evoluiu esse pulmão debaixo da água? Como ele evoluiu um pulmão vivendo debaixo da água? Ou foi depois que saiu? Ou ele saía para dar uns passeios e daí evoluiu um pulmão? Ele também evoluiu membros com ossos e a coluna espinhal antes de sair da água. E quando ele saiu da água já estava pronto. O pulmão, a espinha. Tá bom, tudo bem. Simples assim. Foram evoluções úteis na água, mas que deram a capacidade de sair dela com eficiência. É provável que o avanço para fora do habitat aquático tenha sido uma maneira de escapar dos predadores. Ele evoluiu na água. E depois ele quis dar umas voltinhas fora da água. Este pulmão aí, por uma sorte incrível, foi muito eficiente fora da água. Boa! Você disse que é provável que o avanço para fora da água. É provável de ter provas ou é provável de ser possível? Aconteceu isso mesmo ou é provável que tenha acontecido? Como estamos bastante distantes evolutivamente,
Não lembramos um peixe em aparência, mas somos, sem dúvida, sarcopterídeos terrestres. Somos, sem dúvida, sarcopterídeos terrestres. Sarcopterídeos terrestres. Somos, sem dúvida. A raia pequena é um peixe cartilaginoso, parente dos tubarões, que usa nadadeiras para andar no fundo do mar, mas não tem relação com os sarcopterídeos. Em outras palavras, desenvolveu a habilidade de andar. Comparando os genes ativos dos nervos que permitem o controle dos nervos para a atividade em camundongos, galinhas e raias pequenas, notou-se que sua expressão era similar, ou seja, podemos ter evoluído para andar. Dona Evolução, estou entendendo o que você está me explicando. Que a raia pequena, ela tem genes ativos que permitem ela andar debaixo d'água. E que esse gene, a expressão desse gene, era similar. Tá, peraí, mas daí você diz que podemos ter evoluído? Uma hora diz que sim, com certeza, sem dúvida evoluímos, porque são parecidos. Agora diz que podemos ter evoluído. Só porque é parecido? Daí a gente tem que chegar à conclusão que um evoluiu em outro. Quando existem partes no corpo de um que parecem, no caso tem sua expressão genética similar, que se parecem com outro, com certeza é porque um evoluiu para outro. Fato, certeza. Veja a reportagem. Fóssil de 380 milhões de anos revela: nossas mãos evoluíram das barbatanas. O objeto é o elo evolutivo. Elo evolutivo. As nossas mãos começaram a evoluir há pelo menos 380 milhões de anos, a partir das barbatanas robustas e musculadas dos parentes extintos dos atuais peixes pulmonatos. O fóssil de 380 milhões de anos de um peixe do gênero Eupistostege, encontrado em Miguaxã, no Canadá, revelou novas pistas sobre como a mão humana evoluiu das barbatanas dos peixes. Em um estudo publicado na Nature, o achado é o elo evolutivo na transição entre peixes e tetrápodes. Ah, Dona Evolução, muito interessante. Eu notei na reportagem. Diz que revelou novas pistas sobre como a mão humana evoluiu. Pistas? Ou provas? Revelou novas provas? Não. Diz que revelou novas pistas. Ou, sei lá, de fato, o achado é o elo evolutivo. É pista ou é prova? Com 1,57 m de comprimento, o fóssil é o primeiro a ter o esqueleto completo do braço, barbatana peitoral. Analisando o esqueleto a partir de tomografias, notaram a presença de húmero, osso do braço, rádio e ulna, ossos do antebraço, fileiras de carpo, ossos do punho e falanges organizadas em dígitos como dedos. Dona Evolução, tem como nós vermos este fóssil? A coisa ficou muito interessante. Ah, este é o desenho? Uma pintura, um desenho do fóssil comparando com a mão humana? Tô entendendo. Os ossinhos ali das barbatanas parecem com os ossos da mão humana antes de evoluir. Só que, em vez de aumentar de uns poucos dedos para vários, fez o contrário. A evolução providenciou um monte de dedo e depois, com o tempo, foi diminuindo a quantidade de dedo. Diminuiu e daí adquiriu novas habilidades. Ah, tá. Então tá bom. Se um cientista falou que é, sinceramente, eu não vejo assim tanta similaridade. Mas eu tô entendendo. O cientista viu o peixe que parece que tem um monte de dedinho ali. E daí ele pensou, ah, esse bicho tem um monte de dedinho. Então, ele só pode ter evoluído. E daí, com o tempo, virou a nossa mão. Ah, acho que é isso que o cientista pensou. Mas tudo bem. Dona Evolução, tem outros animais com fase de desenvolvimento, assim, um pouco mais adiantado, assim, que parece mais as nossas mãos. Porque, sinceramente, esses dedos aí do peixinho não parecem nada as nossas mãos. É só porque tem ali pedaços parecidos. É parecido, não sei, porque o húmero ali é muito diferente. Tudo bem, tem um osso, depois tem dois ossos ali, que é para ser parecido com o rádio e com o ulna. Não são nada parecidos. Ah, entendi. O cientista, ele viu que o peixe tem um osso, grande, redondo, depois tem mais dois ossos, um bem compridão, outro quadradinho, e tem um monte de aquilo, um monte de ossinhos, que o cientista achou que são dedinhos. Mas não tá nada parecido, Dona Evolução. Ah, mas tá bom. Vamos em frente. Como é que os cientistas sabem que esse fóssil aí tem 380 milhões de anos? Datação radiométrica, mas não por carbono 14, pelo carbono em restos de seres que foram vivos no passado, que detecta o restante de carbono no material, ao passo que este tem uma taxa de desaparecimento. Mas este método só se aplica a seres com menos de 50 mil anos.
Tá, dona Evolução, mas nesse caso, então, da barbatana de 380 milhões de anos, como é feita a datação? Se o fóssil estiver incrustado na rocha de três maneiras: a idade do fóssil, a idade da rocha e a posição na coluna geológica. Ah, então o fóssil pode ter a idade da rocha? Eu pensei que era mais fácil essa coisa de datação, mas estou vendo que é bem complicadinho o negócio. O cientista evolucionista William Stansfield afirmou que é óbvio que as técnicas radiométricas podem não ser os métodos de datação absolutos que afirmam ser. As estimativas de idade em determinado extrato geológico, medido por diferentes métodos radiométricos, são frequentemente diferentes. As estimativas de idade em determinado extrato geológico, medidos por diferentes métodos radiométricos, são frequentemente diferentes, às vezes em centenas de milhões de anos. Não existe absolutamente um relógio radiológico confiável de longo prazo. Observe que as estimativas de idade podem algumas vezes diferir em até centenas de milhões de anos, às vezes em centenas de milhões de anos. Na verdade, esse tipo de estudo comparativo vem sendo realizado na pesquisa de outros eventos vulcânicos históricos, com resultados surpreendentes. Lava proveniente da erupção do Ualalai, no Havaí, em 1910, idade real, apresenta uma idade radiométrica que atinge até 1,1 bilhão de anos. Os depósitos vulcânicos em Katmai, Alasca, oriundos da erupção de 1912, sugerem uma idade radiométrica equivalente a 4 milhões de anos. Material vulcânico proveniente de erupções do Monte Santa Helena, entre 1980 e 1986, ao ser datado, revelou idades radiométricas que variam de 340 mil a 2,8 milhões de anos. Material basáltico do Monte Etna, na Sicília, expelido em 1792, apresenta a idade radiométrica correspondente a 350 mil anos. Os métodos de datação atuais que revolucionaram a arqueologia são um monumento à inteligência humana. Só que quando se usa técnicas de datação em pedras de vulcão, não quer dizer que a data encontrada se refira à erupção do vulcão, visto que o material do vulcão já existia em forma de lava. Tá, mas se a gente aplicar isso mesmo ao peixe, então talvez a pedra tenha 380 milhões, não o peixe. Ele poderia ter menos tempo e a datação se refira à origem da rocha de quando foi formada. E acontece que depois de muitos anos, o peixe se fundiu com a mesma. Mas tá bom, tudo bem. Vamos em frente. A gente pode ver o fóssil deste peixe com a mão evoluindo, mas, dona Evolução, eu não esse desenho feito ali. O peixe, cadê o peixe? A pedra? Poxa, a barbatana, o mão ali derreteu na rocha. Bom, a reportagem dizia que era uma prova irrefutável. Mas não consigo ver uma mão ali. O cientista olhou para essa rocha, fez testes e testes e testes. Olhou que tinha ali um osso redondo grande, depois dois ossos, um bem longo, outro quadradinho, depois um monte de dedinhos. E daí ele diz, com certeza evoluiu. Mas então é simples, dona Evolução. Não tem outros peixinhos assim, igual esse, que já estavam mais evoluídos assim, mais perto da mão humana? Tem fósseis com a mão se desenvolvendo assim, de preferência em transição evolutiva. Análises e medições precisas das mãos dos seres humanos modernos, de macacos vivos e fossilizados, mostram que a mão humana sofreu relativamente pequenas mudanças. O momento na evolução onde ela surgiu ainda é um mistério para os cientistas. Agora, porém, um osso de 1,4 milhão de anos, encontrados no Quênia, pode ajudar a dar pistas. A mão humana moderna, afinal, é antiga. Tem 1,84 milhões de anos. Falange do dedo mindinho, que mostra que a mão humana tem pelo menos 1,84 milhões de anos. O pequeno fóssil foi descoberto na Tanzânia. Um osso com 3,6 centímetros datado de há 1,84 milhões de anos. Fóssil ajuda a desvendar a evolução da mão humana. É esta mão aí? Mas é só um ossinho. E ele tem, quanto? 1,84 milhões de anos.
Quase 2 milhões de anos. Mas espera aí, esse ossinho não está fundido numa rocha. A datação carbônica pode ser feita nesse ossinho aí, sim. Só que a datação a carbono só pode ser usado, só dá resultados em ossadas com menos de 50 ou 60 mil anos. Esse ossinho não está soldado numa pedra e ele foi feita uma datação e diz que tem 1,84 milhões de anos. Ok, tá bom. Pesquisadores canadenses podem ter solucionado um dos grandes mistérios da evolução. Mãos de hominídeos são apenas um efeito colateral de modificações no formato de nossos pés. A pesquisa utilizou o modelo matemático que simulou a transformação. Tomaram as medidas de mãos e pés humanos. O método consistiu em ajustar o formato de mãos e pés, recriando pequenas mudanças evolutivas para ver que efeito trariam. Foi constatado então que modificações nos pés causavam modificações paralelas nas mãos. Tá, mas nesse caso, os cientistas fizeram um modelo baseado nas ideias da evolução. Aí adaptaram um modelo matemático à mão. Pensei que houvesse provas, evidências e tudo mais. Mas isso é uma simulação, é uma coisa virtual, uma possibilidade, sei lá, mas não estamos falando de provas, evidências arqueológicas, apenas uma simulação. Mas tem mais. Mão humana pode ter evoluído para agredir, para servir melhor à agressão. A medição da força e aceleração usada por praticantes de artes marciais quando golpeiam sacos de pancadas serviu de estudo. Eles comprovaram que a mão humana pode ter evoluído para se servir melhor à agressão. Ah, tá bom, entendi. O cientista acredita na teoria da evolução. Ele mediu a força de um soco. Daí, ele descobriu, ou melhor, ele inferiu, ele interpretou que se a mão humana, quando fechada, pode dar um soco muito forte, então a mão teria evoluído devido a essas brigas. Os primitivos já lutavam boxe, né? Mas isso não é prova nenhuma de nada. Dona Evolução, eu sempre tenho uma sensação estranha assim, de que você às vezes está me enganando. Claro que não. Afinal, não sou eu que estou dizendo, você viu, são cientistas que, depois de anos de estudos, fazem as interpretações dos achados arqueológicos. Você esqueceu que eu não tenho inteligência. Meu papel é só ficar esperando milhões de anos por milhões de mutações. De vez em quando, vai dar certo de uma ser benéfica, aí eu incorporo na estrutura do animal. Pois bem, mas eu vi muitas vezes nos documentários a frase que o animal desenvolveu melhorias em seu próprio corpo. Parece sim, é como se estes pesquisassem num laboratório e fossem repassando o conhecimento para gerações até que, depois de milhões de anos, algum descendente conseguisse adaptar ao seu corpo e ao de seus filhos a tal melhoria. Eu sempre me perguntava como sobreviveram sem ter a tal adaptação. E se sobreviveram bem, qual a necessidade dessa melhoria? Como sobreviveram sem pulmão, sem olhos, sem ouvidos, sem mãos, sem aparelhos reprodutores? Mas eles tinham em fase de desenvolvimento, não podiam ser funcionais. E como eles sobreviveram até que estivessem prontos para funcionarem perfeitamente, especialmente os aparelhos reprodutores? Tudo bem, Dona Evolução. Vamos falar, agora vamos mudar de assunto. Eu vi aqui que aparece provas, ou elo perdido, aí nós vamos ver um ossinho de 3,6 centímetros. Aí tem outras provas, foi provado que, aí a gente vai ver lá, são uns ossinhos totalmente diferentes, derretidos dentro da pedra. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora das dificuldades para inventar e desenvolver a mão humana. Podemos ir por partes? Qual a primeira que vamos estudar? Você esqueceu que eu não tenho inteligência. Meu papel é só ficar esperando milhões de anos por milhões de mutações. Vamos à mão, então. Vamos começar pela estrutura de sustentação, o esqueleto. Mas isto nós já vimos. Surgiu um montinho de ossos nas barbatanas do peixe ancestral, e eles viraram dedos. Simples. É verdade, já vimos. Então, parece tão simples, né? Vamos ver nossa mão, então. Vamos ver a estrutura primeiro de nossas mãos. São 27 ossinhos, cada um perfeito para sua função, com tamanho, bitola, solidez, formatos internos e das cabeças, ângulos perfeitos, unidos com outro ossinho também perfeito para o encaixe. Nos dedos, cada osso começa das pontas bem pequeno, para podermos dobrar as pontas dos dedos.
Os demais seguem o ritmo e os dedos em conjunto são capazes de fazer os arcos da mão, deixar a mão assim arredondada, para pegar frutas, coçar partes do corpo, pinçar, juntar água com a mão fechada. Mas vamos falar apenas de 2 conjuntos de ossinhos da mão. Primeiro vamos falar do polegar. O polegar é um dos principais dedos. Primeiro porque ele é solitário. Depois porque ele faz a pinça contra os demais dedos para segurar qualquer coisa. Mas ele tem ângulos de movimentos. Ele se movimenta em diversos ângulos. Ele pode também agir de maneira bem fechada com a mão, ou ele pode abrir bem a mão para segurar coisas grandes, como uma bola, por exemplo, ou até uma superfície plana. Agora vejam os encaixes entre os ossos do polegar. É o que chamamos ali de articulações. Só por curiosidade, o branco das pontas de cada ossinho é uma camada para proteção do movimento, as cartilagens articulares. Vai, faça você mesmo, movimente seu polegar e veja quantas possibilidades. Cadê a dona Evolução? Como foi a produção do polegar e dessas incríveis movimentações? Mas dona Evolução, tempo em demasia é contra o desenvolvimento. Mais se destrói do que constrói. Mas tudo bem, vamos para outro conjunto de ossos. Cada um tem um formato e um propósito específico. São 8 ossinhos, cada um diferente do outro, os encaixes são diferentes, as funções são diferentes, alguns servem de dobradiças, outros não servem de dobradiças para dobrar. Alguns servem para proteção da parte mole. Vamos falar só desses 2 ossinhos, o pisiforme e o amato. Notou que o amato ele tem um gancho assim para cima dele? E o pisiforme, ele se encontra com um outro ossinho, ele fica em cima de um outro ossinho. E o que acontece? Nessa parte da mão específica, passam diversos cordões, cordas, cabos e mangueiras. E estes devem ser protegidos porque são a parte mole. Então, para isso, estes ossinhos, eles ficam mais altos e existe uma forte membrana, chamada retináculo dos flexores, que é uma faixa fibrosa que mantém os tendões, os nervos e as veias nas suas posições protegidas. Olha ali dentro o que passam. Passam os tendões flexores dos dedos, os que puxam os dedos em direção ao fechamento da mão. Eles são, os flexores, como cabos de aço, que vêm do músculo lá perto do cotovelo. Mas ali passam também as veias, nervos e tudo mais. Que bem pensado, né, dona Evolução? Quem veio primeiro? Os cordões, cordas, cabos e mangueiras que passam por ali? Ou primeiro surgiram os ossinhos e depois os cordões que passam por dentro? Ah, lembrei, a dona Evolução vai dizer que os 2 se formaram ao mesmo tempo. E para mim já é difícil imaginar como poderia acontecer isso ao mesmo tempo. Esse canal ali, é um túnel, na verdade, não é? Chamado túnel do carpo. Olha, mas esses ossinhos não ficam livres e soltos, não. Nenhum osso do corpo fica solto. Porque, imagine, se ficassem soltos, alguém que pudesse puxar os dedos, eles se esticariam afastando um ossinho do outro. Ou o ossinho poderia virar para todo lado, girar completamente. Imagine quando é construída uma casa ou um galpão de madeira, é colocado colunas de madeira e vigas transversais em cima, mas não são simplesmente encaixadas. São usados pregos, parafusos e cintas para que não se soltem de suas posições. Cada ossinho do nosso corpo tem vários encaixes e ligamentos para unir um ao outro. São bandagens que permitem movimentos em determinadas distâncias e ângulos mínimos e máximos. Também eles permitem a rotação de alguns ossos em determinadas articulações. Mas cada ligamento está dimensionado para permitir aquele ossinho se movimentar até o seu limite. Mova, por exemplo, o seu polegar. Ele tem muitas movimentações, mas abra o máximo a sua mão, todos os dedos, mas veja que o polegar ele tem um limite. Todo esse limite é feito pelos ligamentos. Dona Evolução, me explique de onde saiu tantas ideias geniais. Mas ainda eu tenho uma pergunta. Como fazer funcionar tudo isso? Fazer virar, fazer rotacionar?
fazer fechar e fazer abrir a mão, fazer o gesticular. Sabe aqueles cabos do freio da bicicleta? Tem uma mangueirinha que por dentro passa um cabo de aço, fininho, mas muito forte, e ele tem que estar lubrificado. Então, aqui estão os cabos de movimentação da mão, os tendões. Quer fechar a mão? Puxe os flexores profundos e os superficiais. Quer abrir as mãos? Puxe os tendões extensores no dorso da mão. Quer trazer a mão para frente? Quer virar a mão para fora? Puxe o extensor ulnar. Quer virar para dentro? Puxe os extensores radiais. Alguns dedos têm tendão próprio para ele, mas existe também 4 tendões que que se ligam em alguma altura e os dedos vão agir como se fosse um só. Estamos falando dos 4 dedos apenas. E o indicador e o dedo mínimo, além desse conjunto de cabos comuns, eles têm também, cada um tendão. Mas aí ainda tem um outro probleminha, porque se puxar um desses cabos, ele vai esticar. Quando se puxa algum tendão, ele tende a forçar a pele para sair. Mas isso aí só acontece quando há um rompimento de polias e bandas. Tá, o que é isso e para que serve? Elas são cintas de fibras que servem para manter os tendões perto dos ossos. Essas aí, ó, que você está vendo. Ó. Polias cruciformes e anilares, bandas, bainhas, capuz. Capuz é, sabe, este caroço dos ossos quando você fecha a mão? Tendões passam bem por cima delas e se achatam. Mas nós temos o capuz que mantém eles nesse lugarzinho ali bem estratégico. E quando muitos tendões passam pelo mesmo lugar, tem uma manta fibrosa que forma um túnel para a passagem de vários tendões, tanto na parte de fora da mão, de cima, como a parte da palma da mão. E imagine que não tivesse esta manta, chamada retináculo. Os tendões iriam forçar a pele até rompê-la. Só que aí tem outro problema. Se os tendões ficassem forçando esta manta fibrosa, deslizando debaixo desta manta, ela iria se romper. Ou haveria um desgaste de maneira a inflamar o pulso. Então, nós temos agora debaixo dessa manta, na parte do dorso da mão e do pulso, 6 túneis formados por bainhas sinoviais. Mas são túneis que servem para diminuir o atrito entre tendões e o retináculo dos extensores. Esses túneis servem de proteção para o retináculo e também auxiliam na movimentação conforme os tendões são puxados ou soltos para a movimentação dos dedos e das mãos. O mesmo acontece na palma da mão. Mas agora me bateu uma curiosidade. Quem puxa esses cordões para mexer os dedos e a mão? Os músculos do braço. Os tendões viram músculos. E se eu quiser afastar os dedos um dos outros? Nós temos os músculos interossos e os lombricais. E para rotacionar a mão, como é feito? Vamos chamar Dona Evolução para nos explicar. Bem, já nem me lembro. Foram há tantos milhões de anos atrás. Eu acho que desenvolvi um osso forte com uma bola na ponta igual ao fêmur. Mas não deu certo. Acho que desenvolvi a ideia de ter 2 ossos retos, mas não deu certo. Então projetei osso grosso e um fino. Não deu certo. Então acabou ficando 2 ossos levemente curvos e inteligentemente projetados para um se sobrepor ao outro. Mas teve que ter uma membrana fibrosa entre eles para eles não se distanciassem, não se abrissem, nem se chocassem um contra o outro. Teve. Mas isso foi muito bem feito, ó. Maravilhoso. Que coisa genial.
Suas qualidades invisíveis de Jeová são vistas claramente desde a criação do mundo em diante, porque são entendidas pelas coisas feitas, até seu poder eterno e sua divindade. Romanos 1:20. E esse encontro dos ossos do cotovelo, ali na dobradiça, que coisa maravilhosa! Estou muito desconfiado com essa dona evolução. Quer saber uma coisa? Essa dona evolução diz que não sabe fazer, que não tem inteligência, que não pensa, não arquiteta, não projeta nada, não sabe fazer nada, só senta e deixa acontecer. Ela fica sentada por milhões de anos esperando mutações benéficas, totalmente improváveis e impossíveis, enquanto milhões de seres iam morrendo devido a mutações mal sucedidas. E cadê as ossadas destes mal formados coitados, mal evoluídos que morreram pelo caminho? E nunca ninguém viu essas ossadas. E essa dona evolução que não sabe fazer nada, produziu essas coisas tão maravilhosas e tão inteligentes. Olha, estou muito desconfiado dessa tal evolução. Eu também não sei se os cientistas têm muita fé nesses modelos evolucionistas, ou são os repórteres que colocam ali a prova definitiva, o elo perdido. É muita vontade de acreditar numa coisa assim, não é? Agora, essa dona evolução me parece no vídeo para ser entrevistada e me diz que ela fez todas essas coisas que são inteligentíssimas e maravilhosas. O problema é que o nosso corpo é formado de partes que só funcionam prontas e bem acabadas. Quando não estão prontas e bem acabadas, nosso organismo expulsa do corpo. Como que os seres humanos sobreviveriam capengando, sem ter cada parte perfeitamente funcionando bem, especialmente o sistema reprodutor? Com o corpo inteiro e funcional, quando qualquer parte adoece, já é uma loucura. Você já viu algum carro andando por aí sem diversas partes essenciais para funcionar? Ah, só se estiver sendo puxado por um guincho. Me aparece cada uma. Tudo assim, surgindo do nada, as partes foram se desenvolvendo, o animal providenciou, o animal desenvolveu, as partes foram se desenvolvendo a si mesmas, aparecendo, mutando e se somando a outra que já estava meio pronta, na medida certinha, para outra ser acrescentada no tamanho, espessura e com grau de dureza apropriada. E ali foram se juntando, e milhões de anos se passando, e tudo isso já funcionando, mesmo em formação. Ah, tudo bem, tudo certo. Cada um acredita na história e interpretação que quiser. Este trabalho mostra que a estrutura da mão do homem moderno é primitiva, em grande parte. É primitiva. Eu observei também nos documentários evolucionistas que se diz tal animal desenvolveu tal parte. Como assim? O animal era cientista, PhD, com seus descendentes milenares, e um ia passando conhecimento para outro, conforme iam morrendo de malformação orgânica, até que um deles lá na frente adquire a dita melhoria, sem a qual nenhum deles anteriormente poderia estar vivo. O peixe desenvolveu pulmão e dedos debaixo da água. Ou o peixe andava dando os passeios pela terra, arrastando-se com a nadadeira, e daí com o tempo a nadadeira virou uma mão, respirando pelo pulmão, que desenvolveu debaixo da água sem oxigênio. Notei que a teoria da evolução se propõe a explicar a vida, mas que a vida pode não vir de outra vida pré-existente. Notei que esta teoria se propõe a explicar que toda vida necessariamente tem que não vir de uma mente inteligente, sábia ao extremo, poderosa, muitíssima amorosa, de alguém chamado Deus. Não pode haver Deus na ciência e na evolução. Aí então segue-se a necessidade de explicações alternativas para um sem número de sistemas complexos que se interagem numa quantidade simplesmente astronômica e inteligentíssima. O que acontece é que a teoria da evolução tenta explicar genericamente, por alto,
Nós escutamos que a ave desenvolveu asas e aprendeu a voar. Simples assim, genericamente, sem maiores detalhes, que se exige da formação da vida. Que é um tamanho feito, a formação da vida, que excede toda a nossa compreensão, mesmo com o conhecimento que temos hoje. Às vezes, aparecem supostos detalhes, como, por exemplo, a evolução dos dinossauros em galinha. Provas concretas da evolução dos dinossauros a aves. Um osso encontrado. Uma semelhança entre os vasos sanguíneos das duas espécies ajudará a comprovar essa teoria. Dos 9 ossos encontrados no pulso dos dinossauros, somente 4 foram mantidos pela evolução até chegar às aves. Ninguém, porém, sabia ao certo quais eram esses ossos. Eles constataram que os 4 ossos em comum entre dinossauros e pássaros são o semilunar, escafoide, pisiforme e o carpal distal. A diferença é que eles sofreram alterações durante o tempo, o que significa dizer que não são idênticos, pouco similares. O mais importante deles é o pisiforme. Ele data do período Triássico, de 250 a 199 milhões de anos atrás. Depois sumiu, ao chegar à Era Jurássica, há cerca de 199 a 145 milhões de anos. A maioria dos carnívoros já não tinha mais. O pisiforme é um osso que havia desaparecido da evolução e voltou a aparecer em aves. Dinossauros próximos a eles, como o Velociraptor, perderam-no, mas quando começaram a voar, ele reapareceu. Cientistas descobrem provas concretas da evolução dos dinossauros a aves. Pesquisa mostra como o braço de dinossauros evoluiu para a asa de aves. Descoberta encerra longo debate. Por que longo debate? A coisa não é tão clara assim? Vamos ver a reportagem. Desvendaram como os braços dos dinossauros evoluíram para asas. Ao longo de milhões de anos, os punhos dos dinossauros ficaram mais curvos e flexíveis, evoluindo até que as aves pudessem dobrar as asas. A maneira como isso aconteceu foi tema de debates longos e acalorados. Por quê? Não era óbvio? Só comparar os ossos e chegar a alguma conclusão? Dos 9 ossos dos punhos dos dinossauros, restaram apenas 4 nos pulsos das aves. Opa, já surgiu um problema. Eram 9 ossos, agora são 4. Para os cientistas, essa redução foi central na transformação evolutiva que levou ao surgimento das asas. Biólogos e paleontólogos discordavam quanto à correspondência entre ossos específicos de dinossauros e de seus descendentes emplumados. Não eram tão óbvios assim. O dinossauro tinha 9 ossos, a galinha tem 4 ossos. E houve muita discordância. O cruzamento dos dados permitiu compreender a complexa história evolutiva de fusões, perdas e reaparições dos ossos. Isto quer dizer, o dinossauro tinha 9 ossos, a galinha tem 4. Então, houve fusões de ossos. Ou perdas, ou reaparições. Que complicado esse negócio. Aves descendiam de dinossauros. Os biólogos fracassaram para confirmar essa hipótese. Levantou dúvidas até mesmo sobre se as aves vieram mesmo dos dinossauros. Você chamaria isso de provas concretas? Os novos dados revelaram a primeira evidência. Agora é que apareceu a primeira evidência. Vimos claramente que o semilunar, que funciona como uma polia e é importante para o voo, era resultado de uma fusão de 2 ossos dos dinossauros. Você chamaria isso de provas concretas? Pernas de dinossauro em galinhas.
pesquisadores do Chile manipularam genes de galinhas comuns para que desenvolvessem fíbulas mais longas. Ele e sua equipe inibiram a expressão do gene IHH, que faz o osso parar de crescer. Descobriram mais um ossinho escondido ali. Quando o gene IHH é desligado, esse crescimento acontece. Assim, embriões foram criados com a fíbula e a tíbia do mesmo tamanho. Há de se acrescentar aqui que não existe uma galinha que nasceu a partir dessas pesquisas. Foram apenas embriões que não eclodiram de seus ovos. Em 2015, eles criaram pés de dinossauro em galinhas e bico de dinossauro em embriões de galinhas. Só que um detalhe precisa ser destacado. Essas pesquisas partem da pressuposição de que aves teriam descendido de dinossauro, mas tudo o que fazem é promover alterações genéticas. A galinha continua sendo galinha. As alterações genéticas não transformam a galinha em dinossauro. A reportagem deveria dizer assim: galinhas com pernas similares ao dinossauro. Sabe-se lá quantas alterações poderiam ser feitas em outras espécies, e mesmo em seres humanos, ao serem desligados certos genes. O fato de termos genes que codificam funções semelhantes em outros seres vivos indicaria a evolução ou um design inteligente por parte de um criador que se valeu de mecanismos complexos para operar funções semelhantes em seres diferentes. O problema é que a pesquisa acima foi divulgada na mídia como se os cientistas tivessem feito uma ave virar dinossauro. O que o dinossauro evoluiu para a galinha, o que é totalmente sensacionalista e desonesto. Chimpanzés 99% humanos. Comparando-os, descobriram que eles são 99% iguais, disse a revista Super Interessante. Isso é um sinal, ainda disse a revista, de que os chimpanzés realmente são nossos parentes na árvore genealógica dos hominídeos. Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Wayne, em Detroit, dizem que 99,4% do código genético do homem é igual a um dos chimpanzés. O que um apartamento no último andar tem a ver com uma casa num terreno qualquer? Por dentro as divisões são diferentes, mas os dois têm banheiros, quartos, cozinha, sala, paredes, teto, sistema elétrico e hidráulico, portas e janelas. Ainda assim são diferentes. Comparemos agora a lista de todos os materiais que serão usados para suas construções. O caso é que 99% dos materiais são idênticos. Cimento, areia, barras de ferro, material elétrico e hidráulico são exatamente os mesmos. Ouriço do mar. Os ouriços do mar não são mais semelhantes fisicamente às pessoas do que uma mosca de fruta. Mas 70% dos seus genes podem ser encontrados em humanos. E o gato. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer descobriram que as pessoas têm 90% do DNA do gato. Semelhanças ou diferenças, o que vale? O curioso é que a alegada pouca diferença genômica confere aos humanos em relação aos chimpanzés a capacidade de falar, escrever, compor sinfonias, estudar bioquímica e genética, ter pensamento transcendente sobre a vida e a morte, nutrir a espiritualidade, etc. Mas já que a intenção é enfatizar a semelhança de genoma, é bom lembrar que essa semelhança genética não ocorre apenas em relação ao orangotango. Animais sem parentesco próximo, como gato ou ouriço do mar, se assemelham muito a nós do ponto de vista genético. Chimpanzés de 99,4% semelhantes ao gênero humano. Um novo estudo destacado em reportagem em Veja levantou uma percepção, apesar de popular. A ideia que somos 99% iguais aos chimpanzés é falsa. Uma percepção, apesar de popular, a questão não é se é popular, a questão é que cientistas é que falaram que somos 99% iguais. Homem é mais parecido com rato.
A pesquisa comparou com o material genético do homem com pedaços de DNA de chimpanzé. Olha o chimpanzé aí de novo. Babuíno, gato, cachorro, vaca, porco, rato, camundongo, galinha e outros. Uma comparação entre DNA do ser humano e os de 12 animais mostra que estamos mais próximos dos ratos que dos gatos. O que distingue um homem de um camundongo não é muita coisa. O camundongo e o homem têm um antepassado comum, contemporâneo dos dinossauros, uma criatura do tamanho de uma rata, de acordo com a Nature. A partir de então, cada espécie evoluiu de um jeito. Compartilhamos 99% dos genes com o camundongo. Temos inclusive os genes para ter um rabo como eles. Os cientistas e médicos têm avançado na realização de transplantes de órgãos de porco para humanos. O homem evoluiu do porco? Pode-se observar que existem mais interpretações e inferências do que provas concretas. Basta observar partes iguais. E qual é a inferência? É porque, por animais diferentes terem alguma parte igual, agora é o cientista que interpreta. Então eles devem ser parentes. E se são parentes de eras diferentes, certamente, diz o cientista, um evoluiu para o outro. Uma análise da alegação comum sobre os genomas de humanos e chimpanzés serem altamente idênticos demonstra ser isso altamente questionável e inverossímil, após uma averiguação das metodologias. Dados muito diferentes para serem convenientemente alinhados foram tipicamente omitidos, mascarados e ou não mencionados. Omissão de dados altamente seletivos impulsionados pelo dogma darwinista, que produzem o comumente aclamado valor de 98% de semelhança entre os DNAs humano e chimpanzés. A questão da interpretação. Sequência genômico chimpanzé, obtido a partir de fragmentos aleatórios, de tamanhos selecionados nas faixas de 300 a 600 bases. Selecionaram 2/3 da sequência total. 1/3 da sequência de chimpanzé não alinhou ao genoma humano e foi descartado. Posteriormente filtrado para obter apenas os melhores alinhamentos. Os dados resultantes foram então sujeitos a uma variedade de análises comparativas que, para todos os fins práticos, são completamente insignificantes, tendo em vista o nível extremamente elevado de seleção, dados mascarados e filtragem aplicada. Para finalizar, os pesquisadores compararam 97 genes, porém o genoma humano tem pelo menos 30.000 genes. Portanto, eles compararam 0,03 do total. O público em geral é levado a interpretar as reportagens dos meios de comunicação e o que os cientistas inferiram, como tendo-se dito que os chimpanzés são 99,4% humanos. Só porque alguma coisa se parece com outra, não significa que são sempre parentes. Se um animal tem um ossinho que se parece com um ossinho de outro, não quer dizer necessariamente que um evoluiu do outro. Como, por exemplo, o ouriço do mar e o homem. Como, por exemplo, as digitais do koala. Como, por exemplo, os olhos de muitos animais são muito similares. Mas a ciência provou. Essa frase está muito longe da realidade. Mas onde está a ciência para eu bater um papo com ela? Eu poderia perguntar tantas coisas a ela. Não, a ciência não é uma pessoa. A evolução também não é uma pessoa. São conceitos. A evolução é uma ideia, uma suposta possibilidade. É algo dentro das cabeças de pessoas. Já a ciência é uma ferramenta que usamos para averiguar se as ideias, os modelos imaginados mentalmente, são realidade. É muito mais complicado. Lidando com coisas do passado, como a origem da vida e da diversidade, ou lidando com o Big Bang, o problema é que não tem como replicar perfeitamente. O que se faz é idealizar uma possibilidade e depois sair à procura de evidência desta. Às vezes, pode-se fazer um modelo real em miniatura para ver se teria funcionado na vida real, como é o caso das pesquisas do punho e da agressão que vimos. Mas o fato de acontecer no modelo em miniatura real ou nos campos das ideias, como simuladores matemáticos e quaisquer outros, não quer dizer que realmente aconteceu daquela maneira. Mas então entra um ideal magno da ciência. A ciência só prova uma teoria até que se apresentem novas provas, estando sujeita a modificar tantas vezes quanto isso acontecer. Por isso que a ciência provou é melhor expresso como é o que a ciência constatou até o momento. Conhecimentos tidos como certos por séculos, de vez em quando são rejeitados com novas evidências diferentes. Alguns ramos da ciência são observáveis, como a física de Kepler, na lei das órbitas. Mas onde não é observável, como o passado, ou no presente quântico, onde qualquer tentativa de medição acaba interferindo no ambiente.
ou no universo distante, e até mesmo no interior insólito de nosso corpo humano. Surgem dificuldades que parecem intransponíveis e sempre suscetíveis a novas pesquisas. Outro problema dos mais sérios é encontrar a ciência. Aonde eu posso encontrá-la? A ciência não é uma pessoa nem um grupo delas. Também só porque um cientista é de renome, o que ele diz não quer dizer que é. A ciência é um ideal de pesquisa, é a metodologia sistemática de estudos e pesquisas, com o objetivo de dirimir todas as possibilidades falsas para poder se manter aquela aparentemente mais próxima da verdade. A metodologia é sistemática e meticulosamente registrada, e depois publicada como artigo científico, para que outros possam repetir e conferir se de fato é assim ou deixou-se de levar em conta algum detalhe que fariam diferença. Ela pode daí ser comprovada, ou rejeitada, ou ambos, comprovada por algum tempo e rejeitada depois. Você viu quantas vezes apareceram supostas provas da evolução da mão? Anos depois, continua o mistério. Por isso que a ciência como metodologia nunca cessa. Hoje o café e o ovo são bons. Já foram ruins. Já foram bons, muitas vezes. Se a ciência diz que uma coisa é assim, tudo bem. Você tem que se sujeitar. A coisa é muito mais complexa do que isto. Mesmo quando pesquisamos grupos grandes de pesquisas envolvendo o assunto, ainda corremos risco de escolher aquelas pesquisas que apoiem o nosso argumento, deixando de fora outras que não a apoiam. Mas temos um problema ainda maior do que as dificuldades intrínsecas à pesquisa e sua metodologia. É o ser humano. Quando o cientista parte de uma premissa e a todo custo quer prová-la, sua vista escurece. Quando isso ocorre, ele vê evidência onde não tem. Ele tira conclusões com base em pareceres frágeis. Aceita a datação dentre várias possibilidades, aquela que se conforma ao seu argumento. Ele vê dedinhos num peixe e infere que eles viraram mão humana. E se o peixinho tiver nadadeiras no lado de baixo do corpo, ele o vê andando. Onde há lacunas de informações, ele a preenche com sua imaginação segundo o modelo que defende. Se aquela galáxia não deveria estar lá pelo seu modelo, ele procurará justificativas frágeis para manter o seu modelo em vez de fazer ajustes honestos. Se tiver renome entre famosos, outros podem ser influenciados de diversas maneiras, afinal não se espera que este jamais cometa erros. Mas é óbvio que os cientistas e estudiosos são, deveras, uma bênção para a humanidade. É trabalho árduo e extenuante, física e mentalmente. Pense no arqueólogo passando décadas no deserto de 50 graus, removendo areia e pó num país diferente do seu. Ou trancado num laboratório por horas, repetindo a mesma coisa todo dia, por anos. E quando não chega aos resultados esperados, ou quando a verba necessária é cortada. Por isso evitamos discutir sobre pessoas, discutimos sobre ideias. Muitos acham que todos os cientistas defendem a ideia da evolução, mas não é assim. Existe um sem número de cientistas que não acreditam nem a endossam. A ideia da evolução tem sido defendida de maneiras contraditórias e falhas. Infelizmente, também existem muitas fraudes propositadas. Não se pode provar a existência de Deus. Como a metodologia científica prova a existência de coisas não vistas, como o Big Bang ou a existência de estrelas ainda não vistas. A tabela química periódica foi preenchida antes de descobrir o elemento na vida real, usando apenas modelos matemáticos para preencher o que faltava. Se eu acho um relógio na areia do deserto, como eu posso afirmar categoricamente que isto foi produzido por gente inteligente? Como o arqueólogo pode afirmar que a ponta da flecha achada ao lado de uma ossada humana foi fabricada para a caça, e a panela de barro foi fabricada pela pessoa da ossada? Mas uma pergunta agora fica no ar. Como o arqueólogo pode afirmar que aquela ossada ao lado simplesmente evoluiu com o tempo? Ele acha então que a flecha foi fabricada, mas a ossada não foi fabricada nem feita, apenas aconteceu da vida surgir e evoluir. A possibilidade da existência de Deus, da criação, não haveria de ser algo estranho à ciência, pois evidências da mão de um Criador estão em todas as coisas. Suas qualidades invisíveis de Jeová são vistas claramente desde a criação do mundo em diante, porque são entendidas pelas coisas feitas, até seu poder eterno e sua divindade. Romanos 1:20. Que obra-prima maravilhosa de construção é a estrutura da vida. O traçado e o equilíbrio do corpo humano, o seu mecanismo e sua química, o seu assombroso circuito de nervos, mente e sentidos são sem paralelo nas consecuções científicas do homem. Reflita sobre o esquema destas 10 alavancas, os dedos humanos. Nem mesmo o engenheiro mais inteligente jamais poderia idealizar e inventar e construir algo tão belo e tão unitário. Reflita também
que o homem não poderia construir nada na Terra, desde um pequenino transistor até um grande transatlântico, sem a manipulação destes dedos que Deus nos deu. Há 3.000 anos atrás, um poeta, em agradecimento a Deus, escreveu: Pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Meus ossos não te estavam ocultos, quando fui feito às escondidas, no útero, quando fui tecido. Tecido é uma alusão às veias e artérias bordadas através do corpo como fios coloridos de tecido. Nas partes mais baixas da terra, evidentemente uma referência poética da escuridão no útero ou ventre de sua mãe, mas aludindo ao fato de Adão ter sido criado do pó do solo. Teus olhos viram até mesmo meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro, referente aos dias em que foram formadas, e ainda não havia nem sequer uma delas. Este espantoso processo de desenvolvimento ocorreu dentro do útero da mãe, oculto da vista humana. De fato, ainda não conhecemos muita coisa sobre como nos desenvolvemos. Por exemplo, o que ativa genes específicos para desencadear nas células o processo de diferenciação. O salmista evidentemente se referia ao ventre da mãe como as partes mais baixas da terra. Ali escondidos da vista humana, mas visíveis a Deus. Ali os ossos, os tendões, os músculos, os nervos e os vasos sanguíneos do bebê são como que tecidos, para resultar num todo, numa estrutura viva. Antes que as partes do corpo do poeta e rei, Davi, se tornassem distintas no ventre de sua mãe, Deus conhecia sua aparência. Porque o desenvolvimento do embrião segue um padrão específico, como que obedecendo instruções registradas num livro. Quão bem isso evidencia a sabedoria e a habilidade de Jeová Deus de ver até mesmo coisas ocultas. Isso também nos deve fazer compreender que Deus criou a raça humana e é responsável pelo maravilhoso processo de reprodução que resultou em nossa existência como pessoas. A célula original se dividiu e as novas células continuaram a se dividir. Logo, elas começaram a se diferenciar ou especializar, tornando-se células nervosas, musculares, epiteliais e assim por diante. Células do mesmo tipo se agruparam para formar tecidos e depois órgãos. Na terceira semana após a concepção, você começou a desenvolver os ossos. Na sexta semana, o embrião ganha um esqueleto completo, não ainda de ossos, mas de cartilagem flexível, que mais tarde se transforma em ossos, com apenas 7 semanas de vida e uns 2,5 centímetros, uma polegada, que é a largura do seu polegar. As formas preliminares de todos os 206 ossos da fase adulta já estavam presentes, embora ainda não ossificados ou endurecidos, sim com 7 semanas de vida. O salmista fala de tecer, nervos, músculos, tecidos, as milhares de diferentes linhas que se acham tecidas no mais intrincado padrão de cor, beleza e função. Tudo isso é feito na completa escuridão do útero, tão oculto e misterioso para os homens como as profundezas da terra. Ao criar os homens e mulheres, Jeová proveu-lhes uma mente, um corpo para cada um conjunto de órgãos, uma habilidade e uma capacidade de trabalhar que são um milagre dos milagres em toda a criação material. Considere, por exemplo, os dons divinos de falar, de ouvir e compreender, de escrever e de ler. O homem de Deus pode exclamar como o rei Davi: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Há alguma coisa tão maravilhosa nos domínios da criação material como o milagre da reprodução. Nenhum arquiteto ou desenhista de fora pode decidir a forma que o embrião que vai crescendo tomará. O óvulo, uma vez fertilizado, divide-se e se multiplica mediante um processo miraculoso, projetado pelo todo-sábio Criador e transmitido através das gerações da humanidade. O embrião se desenvolve fiel ao padrão, a partir de 2 células, produzindo cabeça, corpo, braços, pernas, mãos. Nenhum material externo de construção precisa ser adicionado para modelar os olhos brilhantes, o poderoso coração, os macios cabelos que proverão beleza e proteção, as mãos que tornarão essa pessoa hábil para fazer. Tudo se produz maravilhosamente no tempo certo para cada centímetro do corpo no laboratório das células que sempre se multiplicam. No fim do processo, divinamente ordenado, nasce outro bebê maravilhosamente produzido. Por causa de sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta sequer uma delas das estrelas. Isaías 40, 26. Pois contigo está a fonte da vida. Graças à tua luz, podemos ver a luz. Salmo 36, 9. Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome de seu filho, se é que você sabe? Provérbios 34. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, 18.